incrível que pareça, já havia uma ideia de um filme sobre o Batman e o Superman nos anos 2000. Nessa época, tanto o Superman como o Batman estavam tendo dificuldades para terem seus projetos solos realizados, com diversas danças das cadeiras de realizadores, até que surgiu a ideia de um filme com os dois personagens juntos. O filme chegou a ter um roteiro de Akiva Goldsman, porém o filme foi cancelado para seguir com projetos solos dos personagens, como Batman Begins de 2005 e Superman O Retorno de 2006. Até uma referência desse projeto foi feita no filme Eu Sou a Lenda de 2007. Entretanto, em 2016, finalmente essa ideia de juntar esses grandes nomes da DC saiu do papel. Vamos debater sobre Batman vs Superman, a origem da justiça após a vinheta. Fala, cinéfilos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Polessi e este aqui é o Cine Multiverso. E antes da gente começar o assunto, peço por favor, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e as notificações para você nunca perder sempre que uma live, um vídeo ou um short for postado. Você vai ter conteúdo de qualidade aqui, então exatamente por isso, se inscreve aqui no canal. E o mais importante, curta, comente, compartilhe, me dá essa moral, ajude aí o canal a crescer. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Depois da recepção morna de Homem de Aço, a Warner esperava um desempenho melhor do filme nas bilheterias, tanto que a continuação de Homem de Aço já tinha começado a ser desenvolvida. Vendo a Marvel cada vez mais conquistando espaço e sucesso no cinema, o estúdio pensou em introduzir o Batman desse universo na sequência, e também como uma forma de estratégia de trazer mais engajamento do público, já que os dois últimos filmes do Batman bateram a marca do $1 bilhão. Daí surgiu a ideia de fazer um filme do Batman vs Superman, mantendo Zack Snyder na direção, e agora Chris Terrio escreve junto com David S. Goyer o roteiro do longa. Após os eventos da destruição de Metrópolis, o Superman divide a opinião pública, sendo visto por muitos como uma ameaça e outros como a salvação da humanidade. Isso atrai a atenção do vigilante Batman, que o enxerga como uma ameaça. A tensão entre os dois aumenta cada vez mais, estabelecendo uma rivalidade que culminará em um embate inevitável entre o morcego de Gotham e o filho de Krypton. O filme teve como base duas histórias de quadrinhos da DC, a primeira sendo O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e o arco de história sobre a morte do Superman. Contudo, são apenas livres inspirações. A Warner tinha a plena consciência que estava atrasada em estabelecer seu universo compartilhado em comparação à concorrente Marvel. Sendo assim, ela aproveitou esse filme para sobrecarregar a história, com diversos elementos ao invés de construir a mitologia com calma. O resultado disso foi um filme inchado que está mais preocupado em apresentar diversas coisas sobre o futuro desse universo, ao invés de contar uma história mais concisa. A obra mantém um tom mais sério e maduro do filme anterior, aprofundando mais sobre o impacto do Superman na sociedade e para a opinião pública, rendendo um debate interessante sobre as distintas visões sobre o herói. O roteiro também continua referenciando o Superman como uma figura messiânica, com alguns enquadramentos bem bonitos e marcantes. O senso de grandiosidade permanece no longa, com uma construção de tensão bem arquitetada, algo que é complementado com a trilha sonora espetacular, que engrandece diversas cenas, especialmente a trilha tema da Mulher Maravilha. Entretanto, o roteiro busca por algumas soluções preguiçosas e uma tentativa de facilitar certas tramas da narrativa, tornando algumas coisas desnecessárias e até forçadas que só sobrecarregam ainda mais o filme. Para exemplificar esse tópico, a cena da apresentação dos meta-humanos soa dispensável, ainda mais na forma como ela é apresentada. Ainda tem o efeito Marta, que é um ponto bem questionável. Existem aqueles que defendem a situação e outros que enxergam como uma facilitação barata de roteiro. Seja como for, não deixa de ser algo inusitado e até icônico. Confesso que esse recurso soou artificial, dadas as circunstâncias do momento, mas não é algo que me incomoda tanto no filme. A busca por uma trama mais íntima teria feito o filme melhor, pois daria mais tempo de desenvolver o Clark como repórter e todo aquele núcleo do Planeta Diário.
ponto extremamente importante para a construção e humanização do Superman. Por outro lado, o Batman surge como uma figura amargurada, que enxerga no Superman uma ameaça à sociedade. A abordagem desse Batman é interessante, pois traz uma dualidade sobre ambos os protagonistas. Enquanto o Superman ainda está buscando o seu lugar, o Batman já tem anos de experiência, criando essa perspectiva de tempo que separa os dois. Mas o maior problema do filme reside na figura do vilão Lex Luthor e uma atuação caricata e esquisita de Jesse Eisenberg. Ele vai contra o tom do filme, não passando nem um pouco um senso ameaçador. Ainda por cima, o personagem é estabelecido de forma forçada como um grande personagem, quebrando diversos momentos de tensão na história e atrapalhando a condução do longa. No fim, ele é mais uma vergonha alheia e uma piada do que um grande vilão dentro da narrativa. Em termos de direção, Zack Snyder continua com sua direção estilizada, bem mais que o anterior. Ele constrói momentos épicos durante o filme, especialmente no embate do Superman e Batman, onde a ação é muito bem dirigida, empolgante e satisfatória. A cena de introdução apresentando Batman é muito boa. Ele traz uns enquadramentos inventivos e que parecem pinturas. Henry Cavill continua seu bom trabalho como Superman, assim como Amy Adams como Lois Lane. Ben Affleck traz um Batman mais sisudo, agressivo e até sociopata, enquanto interpreta um Bruce Wayne charmoso e confiante. Gal Gadot traz uma graciosidade e um ar misterioso à sua Diana, enquanto esbanja uma imponência e força para sua Mulher Maravilha. Jeremy Irons traz uma versão mais moderna do personagem Alfred. Além de um simples mordomo, ele também dá suporte ao Bruce nas suas missões, como uma espécie de sidekick. O ato final do filme é bem problemático. Por um lado, ele entrega um entretenimento escapista até operante, mas por outro, ele peca pelo seu exagero, além de desperdiçar um acontecimento que poderia ter muito mais peso se acontecesse no futuro. Apesar da decisão ousada de matar o Superman no final, fazendo referência aos quadrinhos, é uma ideia estúpida matar o herói no segundo filme do personagem, com tão pouco tempo. O CGI em algumas cenas fica carregado demais. A introdução do vilão Apocalipse nesse segmento também é desnecessária e com um propósito bem superficial. Vendo por outro ângulo, é muito legal ver a Trindade reunida na cena, dando um aperitivo do futuro, mas o ato final poderia ter sido grandioso, sendo mais enxuto. Um pequeno parênteses, existe uma versão estendida do filme que é bem mais redonda e melhor que a versão do cinema, dando mais contexto a certos aspectos do roteiro que na versão de cinema não são bem explicadas. O filme teve um orçamento de 250 milhões e rendeu 873 milhões ao todo. Apesar de todos os problemas e inconsistências do roteiro, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, entrega um filme único, repleto de camadas e momentos memoráveis. A responsabilidade de estabelecer o universo compartilhado pesou em cima do filme, que poderia ter sido mais direto. Assim como Homem de Aço, haverá aqueles que vão aplaudir e outros que vão vaiar a obra. Até mais que o próprio Homem de Aço, se tornando esse um dos filmes mais controversos do gênero e que gera debates até hoje na cultura pop. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e comentar, isso vai me ajudar bastante. E também se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para você nunca perder sempre que um conteúdo novo estiver aqui no Cine Multiverso. Então é isso, muito obrigado e até mais, pessoal!